Olá, crianças amadas de todo o Brasil! Que prazer saber que você está aí assistindo a apresentação do MSK. O MSK, para quem não sabe, é o Ministério Sara Kids, da Sara Nossa Terra de Niterói. E eu queria, inclusive, deixar uma mensagem aqui para os papais que estão assistindo. Essa mensagem está em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oh, glória! Então, como eu estava dizendo, eu sou o tio Lelê do Ministério Sara Kids, da Sara Nossa Terra de Niterói, sob a direção da pastora Heloísa Barros. E hoje nós vamos começar uma aula falando sobre José. José foi um grande herói da Bíblia e nós vamos conhecer essa história dele que nos ensina muito sobre fé. É uma história de fé, é uma história de luta e é uma história de vitória. E nós vamos, então, dar início a essa história hoje. Antes, nós vamos orar. Acompanhe o Tilelei nessa oração, por favor. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, Pai, eu vim nesse momento te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos, os ouvidos e o coração de cada criança, para que elas vejam, ouçam e sintam a tua palavra, Senhor. É minha oração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre José. Essa é a história da família de Jacó. Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais do José do que de qualquer outro filho, passaram a odiar e não conseguiam falar com ele mais amigavelmente. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 37, dos versículos 1 até o 4. Vocês só anotem e depois vocês podem conferir na Bíblia. Tudo que o tio Lili vai mostrar aqui é porque está escrito na Bíblia. E eu vou falar os versículos, vocês anotem e depois vocês conferem. Combinado? Estamos juntos. Vamos lá, então. Certa vez, José teve um sonho e ele contou o sonho aos seus irmãos. O sonho revelava que muitos se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E os odiaram ainda mais por causa desse sonho. José teve outro sonho e novamente contou a seus irmãos e a seu pai também. O seu pai refletiu sobre aquilo, mas os seus irmãos tiveram ciúmes dele. Isso já está escrito em Gênesis 37, versículos 5 até o 11. Então, o que fizeram os irmãos de José, que estavam cuidando dos rebanhos? Mandou José ver se eles estavam bem. Quando os viram de longe, planejaram matá-lo. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo, dizendo: não derrame sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem tinha a intenção de levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica e o jogaram no poço vazio. Crianças, anotem, Gênesis 37, 12 até o 24. Então,
quando José foi ver como os irmãos estavam, porque o pai dele mandou que ele fosse lá ver como os irmãos estavam, os irmãos planejaram matá-lo. Mas um dos irmãos de José falou, não vamos matar ele não vamos derramar sangue. Vamos só jogá-lo no poço, deixar ele lá no poço. E assim o fizeram. Vamos ver o que acontece. Lá em Gênesis 37, no versículo 25 até o versículo 27, diz que, ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão José? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram em vender José para os ismaelitas, ao invés de matá-lo. E assim o fizeram. Em Gênesis 37, 28, diz que quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Vão vendo, crianças. Olha só. José foi lá só para ver como os irmãos estavam. Os irmãos já quiseram matar ele, jogaram ele no poço e agora venderam José para os ismaelitas, que estavam levando José para o Egito. Vamos ver o que acontece. Em Gênesis 37, do 29 até o 36, diz que quando o irmão de José voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá? Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica que era de José e mandaram para o pai dele, junto com o recado, dizendo que uma fera havia atacado José, que tinha sido devorado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por causa do seu filho. Claro, era o filho que ele mais gostava, era o filho mais jovem. Sabendo que o filho tinha morrido, ele ficou muito triste, ele chorou muitos dias. No entanto, lá no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Quem era Potifar? Era o oficial do faraó e ele era capitão da guarda. Então, quando os ismaelitas chegaram no Egito, eles foram vender José para Potifar. Vamos ver o que acontece. José, ele perdeu sua liberdade, crianças, mas não perdeu sua fé. Ele era um jovem cheio do Espírito de Deus. Ele não olhava para as circunstâncias, e sim para o Senhor, o que o Senhor estava com ele o tempo todo. Ele esperou no Senhor, confiando que tudo o que aconteceu na sua vida havia um propósito de Deus. Vamos aprender com a vida de José o que é uma fé inabalável. Em momento nenhum, crianças, na Bíblia relata que José murmurou, que José reclamou, que José chorou. Não! Ele confiava no Senhor e ele sabia que o melhor de Deus estava por vir na vida dele. Então, crianças, que a gente aprenda essa lição. Deus não perde o controle das coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe o que está fazendo. Então, quando as coisas não saírem do jeito que nós queremos, do jeito que você quer, não murmure, não reclame, tenha fé, porque Deus proverá. Creia, tão somente creia. Vamos ver o que aconteceu. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda, comprou José dos ismaelitas. O Senhor estava com José.
de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele passou a morar na casa de Potifar. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar, o que ele fez? Ele colocou José para ser o administrador de todos os seus negócios. Olha só, hein? José, que foi vendido como escravo para Potifar, Potifar, vendo que ele era um servo do Senhor, já passou a se interessar que José passasse a administrar os negócios dele. Vamos ver. Em Gênesis 39, do versículo 6 até o 15, vai relatar o seguinte: José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, começou a cobiçar José. Mas ele se recusou a trair o seu senhor e pecar contra Deus. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontravam lá. A mulher de Potifar agarrou José pelo manto, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então ela chamou os empregados e disse que José a insultou, que José tentou agarrar ela. Só, crianças, que era mentira. Ela tentou agarrar José. José foi fiel a seu senhor e a Deus. Ele rapou fora. Então ela pegou o manto dele para poder incriminá-lo. Em Gênesis 39, os versículos 16 até o 20, diz que ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, Potifar, chegasse. Então ela repetiu a história de que José havia insultado-a, que José tinha tentado agarrar ela. Então Potifar ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Crianças, essa história não acabou aqui, não. Não acabou aqui. Eu quero que vocês, na semana que vem, não deixem de acompanhar essa história, que vocês vão ver que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós temos fé, o resultado é só um: a vitória. E vocês vão poder conhecer a vitória de José na próxima aula. Hoje, no entanto, eu queria deixar um versículo. Esse versículo, eu queria que vocês meditassem nele durante toda essa próxima semana. Está em Hebreus 11, no versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, isso é fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, criança, esta lição de hoje é uma lição sensacional para nos ensinar a ter fé, para nos ensinar a confiar no que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, na semana que vem, teremos mais, e eu queria orar para encerrar esse tempo com vocês hoje. Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade de ensinar, Senhor, a Tua palavra para as nossas crianças. Senhor, eu glorifico o Teu santo nome. Eu peço também a Tua bênção na vida de cada criança que está assistindo agora a este vídeo. Acampa, Senhor, acampa os Teus anjos na casa de cada criança. Espírito Santo de Deus, ser com cada uma das nossas crianças. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glorificado seja o Senhor. Semana que vem estaremos aqui de novo para dar continuidade a essa história linda sobre José. Beijo. Jesus te ama e o Tilelei também. Até semana que vem. Tchau, tchau.